Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudá-lo para neste sexto domingo da Páscoa. Hoje, já praticamente próximos de encerrarmos as semanas do tempo da Páscoa. Nós já estamos caminhando rumo ao domingo da Ascensão do Senhor e também de Pentecostes e logo mais da Santíssima Trindade. Caríssimos, iluminados neste sexto domingo da Páscoa, aonde a liturgia é marcada por um tom de despedida e ao mesmo tempo de promessa. Jesus prepara seus discípulos para a sua partida física, garantindo que eles não ficarão órfãos, pois o Espírito da Verdade virá para habitar neles. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor jamais nos deixa sozinho, mas também está sempre ao nosso lado para nos conduzir a Deus. Com esta liturgia, começamos a ser inserido na dinâmica de Pentecostes. Jesus nos consola, assegurando que o Pai mandará o Espírito Santo, o defensor, que irá inspirar as palavras e ações de todos os que o seguem, o caminho do discipulado. Em comunhão com todas as mães, celebremos a divina palavra. Caríssimos, hoje também Dia das Mães. As mães que nos assistem, que nos escutam, né? Um feliz e abençoado Dia das Mães. Que Deus possa te abençoar e que Nossa Senhora esteja sempre te auxiliando. Em especial a minha mãe Silvana, né? Então, caríssimos, iluminados pela liturgia de hoje, iniciemos juntos a nossa reflexão. Pela primeira leitura de Atos dos Apóstolos, né, no qual já seguimos há muito tempo, no capítulo 8, versículos 5 ao 8 e do 14 ao 17. A perseguição em Jerusalém, ironicamente, força a expansão da igreja, né? Algo que era para ser mal se torna bom. Felipe, o diácono, vai para Samaria, um território historicamente hostil aos judeus. O texto então vai dizer que houve grande alegria naquela cidade, onde o evangelho chega, as correntes da opressão e da doença se quebram. Ao saberem da conversão dos samaritanos, Pedro e João vão até lá para lhes impor as mãos, e um dos fundamentos bíblicos da crisma, a recepção do Espírito Santo para completar a graça do batismo. E o Espírito Santo, que é o agente da unidade, ele derruba os muros entre nós e os outros. E o que nos traz uma pergunta é se nós temos sido promotores da alegria e da unidade em nosso ambiente, em nosso meio. Esta é a primeira leitura. Nos lembrando que algo que era para ser ruim, mal para a igreja, se torna então algo bom, porque a igreja cresce, né? A igreja sai do seu conforto para crescer. Nos lembra da alegria do Evangelho, onde a luz de Cristo chega, tudo é iluminado, a alegria vem. E também lembrarmos que o Espírito Santo é nosso protetor, é nosso defensor e também aquele que nos une em comunhão com os nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro. O Salmo de hoje, 65, 66, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu glorioso nome. Este salmo é um convite universal ao louvor. Ele recorda as maravilhas que Deus fez no passado, com a passagem do Mar Vermelho. Vinde ver todas as
obras do Senhor, para nos dar a confiança de que Ele continua agindo hoje. Louvamos a Deus, porque Ele não rejeitou nossa oração, nem nos retirou sua misericórdia. Então, caríssimos, pela segunda leitura de hoje, a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 18. São Pedro escreve para os cristãos que vivem em um ambiente hostil. Ele dá uma regra de ouro para o testemunho cristão. Defender a fé não é brigar ou impor, mas dar razões com doçura. Fazei-o com mansidão e respeito, e com boa consciência. A melhor defesa da fé é uma consciência limpa e uma conduta irrepreensível. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Pedro aponta para Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus. E a pergunta que nos traz é: se nós sabemos explicar por que acreditamos, nossa esperança contagia ou nós nos abatemos pelo egoísmo e pelo pessimismo do mundo? Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Então, lembrarmos, estarmos na missão com mansidão e respeito. Lembrarmos que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus. E lembrarmos que a nossa esperança deve ser a luz no meio das trevas. No Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 ao 21, Jesus revela o segredo da vida cristã, a habitação da Trindade na alma. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. O amor cristão não é então uma emoção passageira, mas uma fidelidade concreta. Jesus, que promete outro defensor, ele mesmo é o primeiro. O Espírito Santo é o advogado que nos defende do desespero, do acusador e da solidão. E lembro que o acusador é Satanás, tá? E esta que é uma das promessas mais reconfortantes de Jesus no mundo bíblico. O órfão era o ser mais vulnerável. Jesus garante que sua presença agora será interna e espiritual. Então já vemos ali primeiramente a figura da Santíssima Trindade, né? Jesus fala dele, fala do Pai e fala do Espírito Santo. Fala que não nos deixará desamparado. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. A fé, então, nos dá um olhar novo. Enquanto o mundo enxerga apenas o caos, o cristão, movido pelo Espírito Santo, enxerga a presença discreta e vitoriosa de Deus. O mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E para bem rezarmos neste domingo, dia do Senhor, dia de nos encontrarmos com Deus na Santa Missa,
ou em caso não temos a Santa Missa, na celebração da palavra, nos encontrarmos sempre dispostos a estar com Deus. E para bem meditarmos neste sexto domingo da Páscoa, para iniciarmos esta sexta semana. Iniciemos assim, pensando. A primeira leitura que nos mostra o Espírito agindo na missão e na imposição das mãos. O Espírito Santo é a força que nos faz sair de nós mesmos, nos faz sair de nosso conforto para a missão que Deus nos manda. Pedro, na segunda leitura, nos pede para não sermos cristãos vagos. Precisamos estudar, precisamos orar, precisamos saber explicar a beleza de nossa fé, sempre com mansidão, não com gritarias, não com exageros, não querendo impor ou calar o outro. Você entende, né? Se você me acompanha há algum tempo, você entende. Para aquele que me acompanha há pouco tempo, em algum momento, juntos, nós nos compreenderemos. Bom, brincadeiras à parte. Jesus que diz, vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará em vós. O céu começa dentro de nós. E a pergunta é que, se nós temos cultivado os momentos de silêncio para escutar esse hóspede da alma, que é Jesus. E rezemos assim neste domingo. Senhor Jesus, obrigado por não me deixares órfão. Enviai sobre mim o Espírito da verdade, para que eu tenha força para observar os teus mandamentos com amor e mansidão. Que o teu Espírito me ajude a dar testemunho da esperança que habita em mim, transformando toda tristeza em alegria pascal. Senhor Jesus, obrigado por não me deixares órfão. Envia sobre mim o Espírito da verdade, para que eu tenha força para observar os teus mandamentos com amor e mansidão. Que o teu Espírito me ajude a dar testemunho da esperança que habita em mim, transformando toda tristeza em alegria pascal. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peçamos juntos a bênção de Deus sobre todas as mães. Nós os louvamos, ó Deus, pelo dom concedido às mulheres de serem geradoras da vida. Maior dom que recebemos de vós. Abençoai as mães aqui presentes, aquelas que nos escutam, aquelas por quem rezamos. Que elas descubram vosso amor no amor dedicado aos filhos e filhas. Que as mães sejam sempre carinhosas, alegres, mesmo nas dificuldades, pacientes nas horas de aborrecimento e firmes quando for preciso, que possam encontrar em vós, Deus, a fidelidade de servir com amor e alegria, de defender e promover a vida em todas as circunstâncias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, Mãe de todos, e especial Mãe de todas as mães, na proteção de São José, o defensor da Sagrada Família e da Igreja, de todos os santos e santas, o Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos dar a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado domingo. Lembro, hoje é dia do Senhor, dia de nos encontrarmos com o Senhor na Sagrada Eucaristia e na sua palavra. Dia de nos encontrarmos com a família. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus e nos encontramos amanhã, segunda-feira. Deus abençoe e até amanhã.